Olá, queridos amigos que nos acompanham no canal Fake Online. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar desse momento singular para cada um de nós. Refletir sobre o convite de Jesus, refletir sobre os princípios da nossa doutrina tão consoladora, a doutrina espírita, que conforta, que acolhe, que nos ampara certamente. E hoje o nosso tema é interessantíssimo, pelo menos eu achei ao estudá-lo e prepará-lo. Queridos amigos, neste momento então eu vou convidá-los para uma prece, que possamos então energizar, trazer esse momento de religação com o alto, no envolvimento nas energias amorosas dos nossos queridos amigos espirituais. Então, que possamos fechar os nossos olhos, aqueles que puderem, inspirar profundamente, expirar e agradecer. Queridos amigos espirituais, querida falange de amor que envolve a nossa amada Casa Fake, que neste momento, juntos, louvemos o Pai que em sua infinita misericórdia e amor nos concede um instante presente, que possa nos inspirar a partir da sua permissão bendita para que este momento aconteça, que as reflexões desse momento possam ir para além da nossa mente, mas tocar os nossos corações na certeza do amparo que é todo teu, Pai, que nos chega pelas mãos amorosas de cada um dos nossos amigos espirituais. E é dessa forma que pedimos a tua permissão e bênção para iniciar mais um encontro nesta nossa vídeo palestra da Casa Fake. Vamos juntos, graças a Deus. E graças a Deus, amigos queridos, por estarmos aqui nesse momento, nessa oportunidade de compartilhar, não é? Hoje nós vamos falar sobre ponto de vista, né? Nesses múltiplos olhares sobre a vida, a pergunta de hoje será: como eu me vejo? E esse tema ele surge a partir do capítulo 2, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E lá o título realmente é o ponto de vista. Kardec, em seu texto, ele apresenta duas maneiras de se viver, ou seja, dois pontos de vista, para que a gente comece a entender um pouco melhor essa nossa caminhada evolutiva. Kardec ele nos apresenta a vida sob o ponto de vista material, atrelado ao momento presente, e o espiritual, que representa a vida futura. Podemos dizer que ponto de vista significa um modo como a criatura humana analisa, enxerga, interpreta e entende o mundo. Não há quem não tenha observado o quanto as coisas mudam de aspecto conforme o ponto de vista sob o qual são consideradas, não é verdade? Não só se modifica o aspecto, mas também a sua própria importância. Por exemplo, quem vê um campo cultivado da janela de um avião em pleno voo, perceberá esse campo como um tapete, um grande tapete com diversos recortes, cores, texturas. Mas quando estiver no chão, ele perceberá o quê? Um enorme campo a perder de vista, onde veremos inclusive o que foi plantado ali. Do chão, ele é um campo cultivado. Do alto, ele se apresenta como um grandioso tapete multicolorido. Se estivermos também no alto de uma montanha, vamos enxergar o vale abaixo minúsculo. Mal dará para ver as árvores, os animais ou as pessoas. Elas estarão reduzidas ao tamanho de uma formiguinha de doces. Ao contrário, se estivermos na base dessa montanha, a subida se agigantará, não é? Veremos uma subida enorme. Não dá nem para perceber o seu cume muitas vezes. Logo, pensar em ponto de vista será pensar sempre o lugar em que estamos.
Alguns nesse momento eles podem até achar que tudo se resume a um efeito de ótica. No entanto, isso se aplica à vida como um todo. Como lido com problemas amorosos ou familiares? Como os enxergo? Como os percebo? Como lido com o bullying, o preconceito, ou até mesmo como lido com uma prova, quer seja uma prova escolar, vestibular, um concurso? Lidar, sentir, perceber as situações dependerá sempre do ponto de vista de quem as vive, de quem as vê. Para muitos de nós, as situações que acabei de mencionar, os exemplos que mencionei, ainda que estressantes, sim, a gente reconhece, alguns até dolorosos, algumas situações dolorosas, podem ser superadas sem maiores impactos. Algumas delas podem até parecer banalidades, fatos de pouca importância para nós, como fazer uma prova, prestar um concurso para o vestibular. No entanto, para outros, são dores que lhes atormentam a ponto de tirar-lhes toda e qualquer esperança e motivação para prosseguirem suas caminhadas. Situações que geram sentimentos de profunda solidão e tristeza, tão intensos que aumentam a probabilidade, inclusive, da pessoa apresentar pensamentos suicidas, como se fosse a única forma para acabar com aquele sofrimento, o sofrimento sentido, vivido, percebido naquela situação que para outras pessoas representa muito pouco. Poderíamos dizer que estes ou estas pessoas estão percebendo suas existências a partir de uma visão materialista, reducionista, onde colocam seus pensamentos, sonhos e objetivos nas aquisições terrenas, nessa existência, nesse único momento de vida. É como se estivessem na base da montanha. E ao encarar a subida, tudo lhes parecesse enorme, difícil, inalcançável. Situam a felicidade em coisas efêmeras e acabam vivendo insatisfeitos por tal caminho não lhes proporcionar bem-estar duradouro. Estão sempre buscando. Se não conseguirem passar no vestibular, será o fim deles, uma derrota, uma vergonha. Se a pessoa por quem se apaixonou não retribui o seu afeto, pensam, por que continuar vivendo? Ela será a única pessoa que eu amarei para todo sempre. Assim se sentem. Mas será? Essa é uma verdade? Para quem assim enxerga a existência, nada esperam. Até mesmo duvidam da vida após a morte. E assim as aflições lhes caem com todo peso e nenhuma esperança lhes abranda os sofrimentos. Por outro lado, quando vivemos sob a ótica da vida espiritual, claramente ensinada, testemunhada pelo nosso Mestre dos Mestres, amado Mestre Jesus. Quando vivemos sob essa ótica, percebemos que a existência corpórea é uma experiência necessária, ainda que desafiadora, difícil para a maioria de nós. Eu gosto muito de usar a palavra sempre trabalhosa para a maioria de nós, mas uma breve experiência. Experiência que se desenrola aqui nesse planetinha de provas e expiações, o nosso educandário terreno, onde nós, espíritos imortais, estamos para aprender, expandir as nossas consciências. Viver, eu gosto de pensar que é um convite a ampliar o nosso olhar, ampliar o nosso ponto de vista. É importante refletir como estamos olhando para a nossa existência, entender e aceitar o momento vivido, nosso e dos outros também. Isso auxilia tanto a nossa caminhada. Nesse ponto eu
eu lembro de uma história, de um livro que eu li há algum tempo atrás. É um livro que eu gosto muito, que é Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. E Fernão Capelo Gaivota era diferente da maioria das gaivotas do seu bando, né? O seu bando só pensava o quê? Em lutar por comida junto aos barcos de pesca. É o que geralmente as gaivotas fazem, não é? Só que Fernão, ele amava voar. Ele passava os dias inteiros sozinho no mar, treinando voos rasantes em alta velocidade. E isso, é claro, afligia muito os seus pais e recebia a desaprovação de todo o bando. O que ele faz lá voando o dia inteiro, ao invés de estar aqui, né, buscando se alimentar e sobreviver? Seu único interesse era aprender mais e mais sobre a arte de voar. Ou seja, Fernão decide que voar não deve ser apenas uma forma para a ave se movimentar. Ele olha a vida para além do comum, para além daquele momento em que sobreviver era a única possibilidade que o bando enxergava. A sua alegria foi enorme quando conseguiu voar alto e rápido, depois de muito treino e dedicação. E naquele momento, Fernão pensou: as gaivotas podem ser livres, podem procurar seus peixes no mar, em vez de ficarem ao redor dos barcos de pesca guerreando por migalhas. E a partir desse pensamento, ele ficou super entusiasmado e ansioso para comunicar essa grande descoberta ao seu bando. No entanto, o bando o rejeitou e o acusou de irresponsável e subversivo. Foi banido para sempre daquele grupo. E por que isso? Por que isso aconteceu com ele? Certamente porque o bando não estava pronto para viver aquela experiência. Uma experiência que aqui poderíamos chamar de espiritual. Sair do momento presente, sair do convite material, sair daquela existência e ir além. Exilado, Fernão passou a viver sozinho. E na segunda parte desse livro, que é um livro bem interessante, é quando Fernão transcende a uma outra sociedade, onde todas as gaivotas desfrutam da paixão pelo voo. Nesta outra sociedade, o respeito surge real e é o que mantém aquele grupo unido. Esse é o momento que, para nós espíritas, representa a vida após a morte. O local onde encontramos os semelhantes, aqueles que estão no mesmo patamar evolutivo que nós, reunidos por afinidades e não mais por provas. Fernão, ao final da sua existência, ele reflete, e aqui eu vou usar uma frase do próprio livro, né? Ele reflete que a importância de voar é perceber que não somos apenas um amontoado de ossos e penas. Voamos e desejamos voar cada vez mais alto e melhor, porque somos uma ideia da grande gaivota. Somos uma ideia de ilimitada liberdade, e o paraíso consiste em atingir a perfeição. É realmente uma linda história que esse autor nos conta e que leva a várias reflexões bem interessantes, onde vemos retratados nessa história, nessa fábula, justamente os dois pontos de vista que Kardec nos apresentou nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: o material e o espiritual. O bando, limitado à sobrevivência, representa o olhar material, o olhar do aqui e agora. Sobreviver é a única meta possível. Fernão, em sua busca de aperfeiçoamento, perseverante, retrata o ponto de vista espiritual, aquele que vê para além do comum, que está para além do momento presente, se libertando das amarras do convencional e que alça voos para descortinar
novas paisagens, paisagens possíveis. Ele sai da limitação. Jesus disse: meu reino não é deste mundo, lá em João 18. Disse isso respondendo a Pilatos. E por que ele disse isso? Porque ele sabia que estava em uma breve passagem pela vida corporal, dando seu testemunho de amor, ensinando e educando as almas sedentas de saber que transitavam perdidas pela terra. Sim, mas era uma breve passagem, uma experiência vivida e sentida aqui, mas a vida real estava para além desse momento. Por isso o seu reino, certamente, não era aquele mundo, aquele momento. É importante, ao olhar para o outro, entender o seu momento, o momento que está vivendo. Entender que as dores de cada um só podem ser mensuradas pelo próprio. Daí o não julgar, tão enfatizado por Jesus. O bando de Fernão Capelo Gaivota não era ruim, não era malvado ou qualquer coisa desse tipo. Apenas não estavam prontos para aquele momento. Cada um só consegue dar o que já possui, e eles não possuíam nada além daquele modo de viver. Quando expandimos nossa consciência para o ponto de vista espiritual, o sentido da vida se transforma. As experiências passam a ser exatamente isso, experiências, e não mais dores sofridas e imensuráveis. Hoje, a humanidade vive tempos tão diferentes e desafiadores. Crises políticas, aumento da inflação, desemprego, sistema de saúde no limite, insegurança e medo. E tantas vezes nos perguntamos por quê? Por que tanta dificuldade em se cumprir protocolos de saúde que somente objetivam a manutenção da própria saúde? Por que continuamos a poluir as águas de rios e mares se seremos nós próprios que viveremos a seca e todas as consequências decorrentes disso? Por que insistimos em jogar o lixo nas ruas? Olha que nesses tempos o que eu vejo de máscaras descartadas nas calçadas é realmente incrível. E por que isso? O porquê está diretamente ligado à forma como nós, enquanto sociedade, olhamos e agimos no mundo. Por outro lado, e é sempre bom a gente ter o outro lado das histórias, nunca se deu tanta importância ao servir, não é? Sobretudo aqui no Brasil. Nunca antes eu percebi tanta mobilização de pessoas para amparar e acolher os semelhantes. Grupos foram formados para dar assistência às comunidades de rua, oferecendo toda uma gama de serviços e oportunidades. Pessoas que não imaginavam participar de algo semelhante e que de uma ação pequena entre amigos para atender, acolher alguém que estava próximo, necessitando de ajuda, acabaram construindo projetos assistencialistas com grande abrangência. Pessoas de todas as idades, de todos os tipos, que se reuniram para auxiliar o próximo, para tirar o próximo dessa invisibilidade das calçadas e dar a eles uma oportunidade. Eu conheci alguns desses grupos que surgiram na pandemia. Amigos que se reuniram para ajudar algumas pessoas e acabaram criando trabalhos formidáveis. Bibliotecas na favela, ônibus para o banho, as quentinhas, que levam não só a comida, mas a palavra, o conforto. Não mais o abraço, porque estamos no distanciamento social, mas levam o ouvido para ouvir. Porque há muitas famílias nas ruas, nos tempos atuais, crianças que foram expulsas das suas casas e suas moradias porque não tinham mais como pagar os aluguéis e que são acolhidos por esses grupos.
Sim, esse é um momento especial que estamos vivenciando, uma oportunidade de mudança no nosso olhar. Querem ver uma outra mudança? Vemos os pais que antes desse momento não conseguiam entender adequadamente o papel dos professores, o papel das escolas em suas vidas, e que hoje entendem e valorizam o trabalho desses profissionais. Mudaram a forma de perceber, de olhar a situação ao ter que lidar com o dia a dia dos seus filhos, ao ter que acompanhar o trabalho dos seus filhos, os estudos dos seus filhos, a energia dos seus filhos. Sim. A crise, como dizem alguns estudiosos, não é? Pode ser vista como uma oportunidade ou uma calamidade. Tudo dependerá do ponto de vista, a forma como se vive e se interpreta aquele momento. Quantas famílias em isolamento tiveram a oportunidade ímpar de se conhecer e reconhecer seus parceiros, aprender a conviver, ou seja, viver com aqueles que escolheram para seguir nessa vida, ou até mesmo entender a escolha feita no passado e ressignificar tal escolha, mantendo ou finalizando-as e assim conquistarem um novo momento de existência. O ponto de vista é justamente como escolho olhar para a vida, como assinto a partir dessa escolha e quais ações e aprendizados se desenvolverão a partir disso. Somos seres espirituais, vivendo uma experiência humana, não o contrário. A Terra é uma escola que prioriza o aprimoramento espiritual ao material. Sim, então perguntem-se, qual é o seu papel neste mundo? E por que afinal você está aqui batalhando, sofrendo e superando as adversidades da vida? Aliás, essa é uma pergunta que nós, como humanos, nos fazemos desde idos tempos. Qual o nosso papel nesse mundo? Por que estamos aqui, vivendo tantas histórias? Será que a finalidade da vida é crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, comprar casa, carro, fazer uma poupança para, não sei, quando se aposentar poder viajar, ou até mesmo para deixar como herança para os filhos e morrer sem arrependimentos, na certeza de ter cumprido com o seu dever? Entendo que muitos de nós pensem dessa forma e não há nada de errado nisso, não. É uma forma possível de enxergar a vida e de se viver, claro que é. Para nós espíritas, a vida vai além disso. É importante pensar nessas coisas, na sobrevivência, trabalhar realmente, ter os nossos momentos de lazer, viver na vida material conforme as exigências do mundo material, mas ir além. Cada encarnação significa apenas mais uma etapa na escola planetária chamada Terra. É como um ano letivo. Somos espíritos imortais. E a partir dessa certeza é que entendemos que ninguém vive uma existência física com outra finalidade que não seja a de aprender nas múltiplas existências o viver ético, exemplificado por Jesus no seu convite amoroso. Ou, em outras palavras, deixar germinar a semente divina que está em nós. Entendemos que as dificuldades e os problemas, portanto, são instrumentos vivenciais, que não nos são impostos como castigo divino, mas sim como preciosas lições de aprendizagem nesse processo de crescimento espiritual. Esse processo, no entanto, ele só será percebido, compreendido e principalmente aceito quando percebermos que estamos aqui não para sofrer, ou expurgar culpas, ou viver misérias. Ao contrário,
Aqui estamos para a semelhança do diamante, nos lapidarmos, aparar as arestas, expor o nosso brilho único. Não é errado desejar e lutar para ser uma pessoa de sucesso, sob o ponto de vista da vida física, da vida material. Claro que não é errado, porque isso faz parte da natureza humana e isso faz parte da lei do progresso. Possibilitar a melhoria das condições de vida, de existência material, o progresso do mundo, o progresso dos seres, a cultura, a vivência humana. Claro que não é errado progredir. O que não se deve é viver em função desse sucesso frágil e efêmero, simbolizado pelo ter dessa nossa sociedade capitalista. É isso que a doutrina espírita está constantemente nos alertando. O espírito imortal que somos caminha para ser o homem de bem, que está descrito lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é o homem de bem? É aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Esse é o maior objetivo a ser perseguido a cada encarnação e diz respeito à busca do autoconhecimento. Autoconhecimento que nos levará a viver o amor-atitude. Gosto muito de falar sobre o amor-atitude aqui. O nosso convite de hoje, então, é para que cada um de nós, eu me incluo certamente nisso, possa ampliar o seu olhar para a vida, pensar para além desse momento, enchendo o coração de esperança, confiança, solidariedade. Movimentar o amor que habita o nosso ser divino, o eu espiritual. Vamos nos inspirar em Jesus, que nos garantiu a companhia para todo sempre, garantiu que estaria junto a nós ao longo dessa nossa jornada de aprendizado na escola da vida. O mundo certamente passa por transformações e insisto na pergunta: como escolho olhar para ele? Olho para esse mundo pelos olhos daquele que, por exemplo, constrói o edifício, aquele que coloca tijolo por tijolo, que está virando a massa? Ou eu olho para o mundo pelos olhos do arquiteto, que vê a obra pronta? Olho para o mundo pelos olhos do escultor? Ou daquele que trouxe a pedra bruta a ser esculpida? Qual será a minha escolha? Olhar para o mundo e pensar: esse mundo não tem mais jeito? Ou como Jesus o olhou, sentiu e acreditou, quando disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Sim. Escolher olhar para o mundo como o bando de Fernão Capelo Gaivota, que ainda estão tão presos, que ainda vivem a limitação de buscar as migalhas ofertadas pelos barcos pesqueiros e que não percebem ainda que poderiam voar rápido e alto e pescar sozinhos o peixe necessário para a sua sobrevivência. Então o convite de hoje é: como olho para o mundo, para a minha vida, como percebo e como desejo também. E para encerrar esse momento, eu vou compartilhar com vocês uma frase do maravilhoso autor Ariano Suassuna, numa entrevista feita à Folha de São Paulo, com todo aquele sotaque, com todo aquele jeito tão belo de ser. Claro que eu não posso imitar o sotaque dele, mas pensem nele dizendo essa fala: não sou nem otimista, nem pessimista. Os otimistas são ingênuos e os pessimistas amargos. Sou um realista esperançoso. Sou um homem da esperança. Sei que é para um futuro muito longínquo. Sonho com um dia em que o sol de Deus
vai espalhar justiça pelo mundo todo. E esse é o olhar que eu os convido a exercitar para o nosso hoje, para o nosso amanhã, para esse nosso planetinha que passa por seu momento de transformação e que é construído a partir de cada um de nós. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas sempre. Graças a Deus. Chegando ao final, eu os convido então para a nossa prece de encerramento. Um momento de agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Queridos amigos espirituais, amigos da nossa amada Casa Fake, grata estou pela oportunidade de compartilhar pensamentos, sentimentos, a palavra como um instrumento do amor do Pai. Que tudo aquilo que foi dito hoje possa tocar o coração daqueles que nos ouvem. Tocados por Ti, Pai, que tudo pode, que tudo realiza em nossas vidas. E que a partir deste momento, cada um de nós consiga colocar o amor em movimento, sentindo este mundo, o vento, pelos olhos do grande arquiteto, é você, Pai Criador, o arquiteto das nossas existências. Com as Tuas bênçãos, com a Tua permissão e com o amparo da equipe espiritual, então, agradeço e peço o encerramento deste momento de amor. Graças a Deus. E assim chegamos ao final desse nosso momento, agradecendo a paciência, a boa vontade, o acolhimento de cada um de vocês que nos acompanham no nosso canal Fake Online, que dão os seus likes, não é? E também aqueles que não gostarem do que a gente fala, que também possam estar lá sendo representados, porque não somos donos de verdades absolutas e todos são muito bem-vindos. Como sempre eu gosto de lembrar, a nossa casa, ela depende de vocês, de cada um de vocês, que nos acolhe, que nos ampara, que contribuem para que ela continue materialmente, contribuem com as nossas obras sociais, com as nossas cestas básicas e dessa forma podemos continuar o nosso trabalho, espalhar a palavra, mas também auxiliar o nosso próximo com aquilo que é necessário para viver a sua vida material. Sejam abençoados pelo Pai e que Jesus ampare a todos vocês. Graças a Deus.